Olá pessoal, tudo bem? Vocês esperavam que fosse uma receita, né, nova, mas não é. Hoje eu quero falar um pouquinho da Bíblia e a respeito de Jonas. Jonas foi um profeta, inclusive chamado muito assim, de indisposto ou assim preguiçoso, sabe? Alguma coisa nesse sentido pelas pessoas. Por causa, vocês vão ver quando eu contar a história, por que ele é chamado do profeta indisposto. Acontece que Jonas, ele vivia no Reino do Norte, lá em Israel. A Israel, não sei se vocês lembram, não tinha, mais para frente ela foi dividida em 12 tribos. Nessa época, ainda Israel era dividido em duas partes, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Acontece que Jonas, ele estava no Reino do Sul, e lá no Reino do Sul, Jeroboão estava reinando naquela época. Ele reinou de 798, né, até 753 antes de Cristo. E nessa época, os assírios, né, que era o povo assim que não era hebreu, que não seguiam o nosso Deus, eles estavam mais fraquinhos na época de Jeroboão, eles tinham perdido guerra, eles estavam cansados. E Jeroboão, então, ele pôde, assim, aumentar, assim, em terra, crescer mais, né, o Israel, até chegar, assim, às fronteiras que Davi conhecia. Olha que gozado. Então o povo ficou tão contente, né, com tudo isso, de saber que Israel estava crescendo, né, que eles não estavam tão dominados pelos assírios. Então surgiu um nacionalismo muito grande entre os hebreus. Mas nesse meio de tempo, Deus resolve aparecer para Jonas e falou: olha, Jonas, eu preciso que você faça para mim, eu preciso que você faça para mim uma viagem até Nínive, porque Nínive era a capital da Assíria. Eu estava falando que os assírios eram maus, certo? Eles eram vingativos. Quando eles queriam pegar um hebreu, eles judiavam demais, eles eram muito violentos. E a capital deles era Nínive, e ficava lá no Reino do Norte, da onde Jonas tinha vindo. Só, pessoal, que assim, olha, falar a verdade, Jonas já ficou meio assustado. Por quê? Ele não queria ir para Nínive, porque ele ficou não só um pouco com medo de viver tudo aquilo de novo, né? Aquela opressão, mas também ele ficou, aquele espírito de nacionalismo dele fez com que ele parece que pegasse um pouco de ódio. Assim, tinha muita gente na época que estava assim, inclusive, sabe? E então todo mundo com ódio, esse espírito de nacionalismo colaborou também para que Jonas não quisesse obedecer a Deus. Então o que Jonas fez? Ele foi até o cais, né? E lá, acho que é Tarsis, deixa eu ver aonde que é, peraí. Ele foi até o cais, né? E deixa aqui fala também, ó. Certo? É Tarsis. Ele foi até Tarsis, que era um porto, e ele entrou no navio, sabe? E gozado que ele foi ficar bem lá embaixo no navio, no porão,
quieto, escondido, lá estava dormindo, tá? Parecia que ele estava muito cansado. Vocês sabem, né? Assim, o problema que a gente tem muitas vezes aqui na mente cansa mais do que um trabalho físico, certo? E Jonas estava assim. Acontece, queridos, que quando o navio saiu, eles faziam uma rota de sempre, de hábito, era muito, tinha gente ali que fazia muito tempo essa rota. O mestre do navio conhecia muito a rota, né? E então, gente, no meio não, logo que chegou no alto mar, assim começou a mudar o tempo. Começou a mudar o tempo e o tempo foi ficando ruim. De repente as ondas começaram a aumentar e aí de repente começou a chover e aquela tempestade, aquela ventania, né? E todos o mestre, né, com os serviçais lá dele, né, do navio, tudo desesperado para tentar segurar o navio. E eles falaram, meu Deus, falaram para o Deus dele, né? Eles se reuniram e falaram, nossa, o que será, hein, que está acontecendo isso? Por que será? O que será que nós fizemos para acontecer isso? A gente sempre passa por aqui, nós nunca vimos assim, uma onda tão alta, uma tempestade tão forte, né? E nessa confusão, todo mundo gritando, com medo, né? O mestre se lembrou de Jonas. Ele saiu, aliás, perguntando, né, para todo mundo: olha, você sabe o que foi feito, se alguém fez alguma coisa? Porque assim, para o mar estar tão bravio assim. E aí, então, ninguém falava nada, ele lembrou de Jonas e foi até o lugar dele, onde ele estava, lá no porão. Inclusive, ele estava deitado, cochilando. Mas aí o mestre perguntou para ele: Senhor, o senhor fez alguma coisa? O senhor sabe por que está acontecendo isso tudo? Quem é o senhor? Da onde o senhor é? Aí ele falou que ele era hebreu, certo? E falou que ele era o Deus dele, e ele não pôde mentir. E falou também que a tempestade estava acontecendo ali em alto mar porque ele tinha desobedecido uma ordem de Deus. O mestre ficou muito preocupado, porque, gente, eles temiam a Deus, sabe? Ao Deus dos hebreus. Eles temiam, porque o Deus dos hebreus era considerado um Deus diferente. O Deus deles era Deus de madeira, era Deus de pedra, né, de coisas manufaturadas. Não era como o nosso Deus, um ser espiritual, um altíssimo, né, e tão poderoso. Então, eles começaram, eles mesmos, a pedir para Deus: Senhor, olha, não nos mate não, viu? Em vez de matar ele, o Senhor não mata a gente não. O Senhor tem que matar ele, nós não. Nós não fizemos nada, quem fez foi ele. E então, o Jonas resolveu, né, sair do navio, pular no mar, para evitar até a morte dessas pessoas, né, dos marinheiros, do mestre e tudo mais. Aí Jonas pensou que pulando no mar ele estaria livre de novo de Deus. Por que você acha que ele foi lá para o porão? Ele foi lá para se esconder. E ele pensou que lá no mar também ele ia ficar escondidinho. Mas Deus estava vendo tudo. Deus é onipresente, né? Então Deus estava vendo e imediatamente mandou um peixe grande, enorme. Não sei se era uma baleia, porque na Bíblia não fala que era baleia, fala um peixe grande. Um peixe veio e nas manobras que estavam acontecendo ali entre as ondas e Jonas, ela acabou engolindo ele.
E Jonas, então, mais uma vez foi parar no fundo da barriga da baleia, certo? E Jonas ficou por ali, certo? Impactado com aquilo. Mas dizem que depois de 3 dias, no terceiro dia, Jonas não aguentou mais e orou a Deus: Senhor, eu estou arrependido. Deixa eu sair daqui e para eu poder viver de novo, né, para eu poder estar novamente em terra firme e poder cumprir a missão que o Senhor me deu. Olha, pessoal, imediatamente, você vê como que Deus está sempre alerta, como Deus olha por nós, como Ele cuida da gente. Imediatamente, Deus ordenou ao peixe que soltasse, liberasse Jonas da barriga dele. E Jonas, então, foi lançado para fora. E vocês não acreditam. Ele foi lançado mais ou menos a 3 quilômetros de Nínive, muito próximo de Nínive. Então, quando ele chegou em terra firme, ele já foi, né, a caminho de Nínive e já foi pregando, certo? Pelo caminho. E chegando em Nínive, ele pregou ali por todo o povo, porque, gente, o povo não conhecia a bondade, a misericórdia divina. Então ele falava: olha, existe um Deus misericordioso que cuida de você, que cuida da sua vida. Não pode fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos que amar os nossos companheiros, os nossos irmãos e tudo mais. E aonde ele estava, ficava lotado de gente. E então Jonas estava assim tão contente, né, tão entusiasmado, que ele resolveu conversar com o chefão lá, né, um dos governantes lá de Nínive, e falou: olha, vamos fazer vamos fazer aqui um jejum, sabe, para que mude as pessoas, para que mude o coração de todos nós aqui em Nínive. Então, essa pessoa que comandava a cidade, que tinha um certo poder, ela ordenou que nenhum animal, nenhuma pessoa, nada, ninguém pudesse, durante o jejum, deixar de fazer o jejum, para que Jonas pudesse obter o objetivo de Deus, né? Que já estava sendo, então, já esse objetivo também era daquelas pessoas que moravam lá em Nínive. E assim foi feito, jejuaram, certo? Nem os animais comeram, puseram pano de saco, usaram pano de saco. E olha, gente, foi um espetáculo. Eles mudaram completamente. Então, o que aconteceu? Deus voltou a falar com Jonas. Nossa, Jonas, que espetáculo, né? E agora nós vamos fazer o quê? Aí o que Deus fez? Então, queridos, Deus realmente olhou a cidade, o povo, analisou bem e viu que todos eles estavam arrependidos da agressividade, da violência, da maldade, de desejar mal para os outros. E Deus, então, que estava mandou Jonas lá em Nínive, porque ele queria, certo? Acabar com a cidade, destruir aquela cidade. Mas antes de destruir, Deus pensou em todas as pessoas que estavam lá, que aliás eram no número de 120 mil. E os animais também. Deus também ficou assim, pesaroso. Eu não vou destruir essa cidade sem antes,
mandar um profeta lá. E então, realmente, Deus ficou contente com tudo isso. Ele se arrependeu que ele havia falado, né, que ele iria destruir Nínive. E ele chamou Jonas e contou para Jonas tudo. Não, eu não vou mais fazer isso. Gente, vocês não acreditam como o ser humano é difícil. E o ser humano, os outros não, somos nós mesmos. Sabe o que Jonas fez? Ele ficou triste. Ele ficou bravo. Por quê? Porque lá no fundo, ele ainda odiava os assírios. Ele queria mesmo, era que houvesse uma destruição. Mas Deus ficou besta com aquilo. Então, o Jonas, ele pediu: Senhor, eu prefiro morrer. Eu quero morrer, eu não estou servindo mais para viver. Aí o Senhor falou: você tem certeza? Entendeu? Ele, como ele não respondeu, o Senhor foi embora, né? E Jonas ficou descansando, assim, à sombra, né? No lado do oriente da cidade de Nínive. Então, pessoal, é o seguinte: ele se sentou ali ao oriente da cidade, quieto, desanimado, porque ele não ia querer discutir com Deus, mas ele chegou a pedir a morte. E o que Deus fez? Vocês não vão acreditar. Deus fez nascer perto de Jonas uma aboboreira. E essa aboboreira foi crescendo, ficou do tamanho de Jonas. E Jonas acabou ali, e acabou adormecendo ali perto daquela aboboreira. E só que foi lá para casa, uma casinha, um casebre, né, que tinha um cômodo, ele foi dormir lá. Mas Deus, durante a madrugada, né, ele foi lá e matou a aboboreira. Aí quando o Jonas, então, propositadamente Deus fez isso. Escuta a lição que Deus deu em Jonas. Aí, gente, o que aconteceu? Quando Jonas acordou, que ele viu que não tinha a aboboreira, ele começou a gritar, a xingar, entendeu? E Deus então apareceu e falou: Jonas, o que você tem? Por que você está assim? Ele falou: e você, olha o que você está fazendo para mim. Você destruiu a aboboreira. Aí Deus falou: ah, é assim? Quer dizer que você se condói por um pé de abóbora, mas não se condói por 120.000 almas. E pelas almas de tantos animais que estão lá em Nínive, que estão lá no centro, que vivem aqui em Nínive. E então Deus ficou perplexo, para vocês verem, gente, como que o ser humano é, entendeu? A gente quer tudo para nós. Ai, não, os meus filhos, eu vou dar tudo para os meus filhos. Ai, os meus filhos, é tudo para eles. Ah, para aquele outro lá, não vou dar não, eu não conheço aquele povo. Eu não conheço esse povo, é esse vizinho meu, eu nunca vi eles, certo? Você tem que aprender a pensar também no bem-estar das outras pessoas. Você quer uma casa, as outras pessoas também querem. Ah, você quer também passear? Não. Mas tem gente ali do lado de fora da igreja, tem gente que frequenta a nossa casa, um jardineiro, uma ajudante, que também quer passear. Não é só a gente. Gente, nós temos que dividir, ainda mais nessa crise que nós estamos vivendo. Vamos dividir, certo? Olha, o importante aqui na Terra é você desenvolver o talento que Deus te deu. Mas você não deve, é lógico que tem talentos que merecem os seus títulos,
certo? É doutor, é isso e aquilo. Mas você não precisa de ser Deus, você não precisa de ser pastor, você não precisa de ser isso ou aquilo para fazer doação. Não, você só precisa de amar a Deus e conhecer os mandamentos dele, tá? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e logo eu vou voltar com outra história da Bíblia.